Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. E vamos se inscrever no canal, é só o que eu peço pra você que tá aqui todos os dias, acompanha os meus vídeos, gosta do meu conteúdo, é só o que eu peço, inscrever-se. Pronto, assim que você abrir o YouTube vai recomendar meus vídeos pra você, vai ser muito mais fácil de você me encontrar e não custa absolutamente nada, você ajuda o canal a crescer aqui, beleza? Gente, vamos lá, vamos atualizar um pouquinho o que tá acontecendo com o Corinthians, né? Data FIFA, aquela coisa toda, né? Todo mundo parando, né? Todo mundo parado e o Corinthians amargando ainda a posição, a situação dentro da zona do rebaixamento. Muito por conta do empate amargo, doído, dolorido, e eu tenho certeza que muitos corintianos ainda estão tentando digerir o que aconteceu na noite de sábado na Neoquímica Arena, porque por todas as circunstâncias possíveis, inadmissível o que aconteceu. E é curioso, eu vou trazer bastidores para vocês aqui sobre o pós, né, o que aconteceu no dia seguinte, mas é curioso que a arbitragem teve alguns problemas e eu vejo um ou outro torcedor falando do escanteio, né, que gerou o segundo gol do Inter, que é óbvio que é um erro escandaloso da arbitragem, que é óbvio que é um problema grave, sério e tudo mais, e que interferiu no resultado. Mas vejam que a maioria, pelo menos é um termômetro, tá? É uma sensação. A maioria não tem nem forças para reclamar disso, porque conscientemente esse torcedor pensa o seguinte: não podia ter tomado aquele gol. Independentemente da forma que ele aconteceu, não podia ter tomado aquele gol. Tem outros torcedores que apontam, né, o impedimento do Yuri Alberto, que, de novo, é uma linha mal traçada, é um gol, sabe, com uma dúvida, que gera uma dúvida, como gerou o gol impedido do Gabigol no Maracanã, na semi da Copa do Brasil. Sabe, a arbitragem da CBF, a linha do impedimento que nunca é correta. Eu vejo alguns torcedores reclamando disso, mas a maioria está focada em outras coisas. Porque me parece muito claro que o Corinthians não venceu o jogo muito por conta da interferência do seu técnico. É que, claro, o jogo ele tem muitas variáveis, né? Então, se o árbitro acertasse naquele lance, não teria saído o gol. Se o Yuri não tivesse impedido, se o Rodrigo Garro tivesse feito o gol que o Rocher pegou, se o José Martínez, né, que recebe a bola do Memphis, tivesse, ao driblar o goleiro, chutado para o gol, não, mas aí ele passa para o Memphis passa, o jogador tira em cima da linha, depois na sequência chuta, sabe? Bom, aí a gente vai ficar aqui no si eternamente. Né? O que ficou muito claro é que o técnico Ramon Dias ele foi muito incompetente mais uma vez, né, para fazer a leitura correta do jogo, e as suas decisões elas interferiram diretamente naqueles 5 minutos finais da partida, quando ele recua o time, quando ele abre mão do jogo, quando ele abdica de jogar e traz o Inter para o seu campo. Isso ficou muito claro. Agora, o que poderia ser uma análise meramente do torcedor, que muitos, né, eu fiz a live depois do jogo, fiz vídeos aqui, muitos torcedores que estavam na Neoquímica Arena tiveram a mesmíssima sensação, inclusive uma sensação priori, né, que é uma sensação tipo antes de acontecer, uma sensação do tipo, caramba, por que ele está fazendo isso? Porque era óbvio que o que poderia acontecer, e era tão óbvio que acabou acontecendo. Poderia ser só uma análise deste jornalista que vos fala, como de outros tantos que analisaram dessa maneira, mas não, ela é uma análise interna também. O que eu quero dizer para vocês é que jogadores do elenco do Corinthians não concordaram com a decisão do Ramon. Não quero aqui trazer nenhum tipo de insubordinação, nenhum tipo de revolta, não é uma rebelião, não é que o elenco não está fechado com o Ramon, não é isso. Mas assim, há uma inconformidade com recentes decisões do técnico, que eu aqui já cansei de elogiar por muitas medidas que ele tem tido no time. Não é fácil você receber reforços, grandes reforços, muitos jogadores para a mesma posição e você variar o elenco, você recuperar jogadores. Ele está resgatando, de certa forma, o Yuri Alberto, ou o Yuri por suas próprias pernas, né? Mas acho que até a mudança tática, né? O Yuri tem sido um cara que, pela dedicação dele, mas jogado um pouco mais de beirada, às vezes segundo atacante, atacando o espaço, o jogo do Yuri favoreceu, e isso é mérito dessa comissão técnica. Com o Mano ele não conseguia jogar, o Antônio ele resgata um pouquinho, depois ele cai de novo. A comissão técnica atual, ela fez com que o Yuri estivesse voltando a jogar. Então assim, isso é um ponto, tá? Tem vários elogios a serem feitos, o Matheus Bidu, acho que também uma reconstrução, né, na ausência de um lateral afirmado, eles conseguiram recuperar o Bidu, especialmente quando adotam uma linha de 3 e aí favorece o jogo do Bidu, como favorece o do Mateuzinho. Tem medidas elogiadas nessa comissão técnica, mas tem também algumas críticas que a gente precisa fazer, especialmente dos últimos jogos. Quando a coisa apertou, quando ele precisou tomar decisões na hora decisiva, a coisa não aconteceu. E não é só uma análise minha.
eu posso garantir para vocês que alguns jogadores do elenco não gostaram, especialmente dessas trocas que aconteceram nesse último jogo contra o Inter. Que todo mundo entendeu e percebeu o que ele fez, o que aconteceu. De que realmente, ao mudar daquela maneira, o Corinthians acabou entregando o resultado. O Corinthians acabou chamando o Inter para o seu campo. E muito por conta das decisões do técnico, o Corinthians acabou cedendo o empate. Eu ouvi de pessoas de dentro do elenco o seguinte: quando ele chegou, era só elogios. Os jogadores eles sentiram uma diferença muito grande, muito clara, quando o Ramon Dias e o Emiliano eles sucedem à comissão técnica do Antônio Oliveira. Em termos de conversa, em termos de preparação, em termos de maturidade, em termos de prontidão. Cara, eles olharam e falaram assim: caramba, vai dar bom. Isso antes dos reforços, tá? Posso garantir para vocês que assim, na chegada do Ramon, eles já perceberam que a coisa ia andar, ia engrenar. E realmente o trabalho teve uma constância interessante, teve uma evolução, o time começou a jogar melhor, há um padrão, quando ele escalava 3 zagueiros ou 3 volantes, né? Quando ele mexeu, ele teve repertório, quando ele mexeu no time várias vezes, os jogadores tinham confiança, ou tem, né? Não dá para dizer que eles perderam a confiança, mas sempre tiveram confiança no trabalho do Ramon. Recentemente há uma desconfiança. Há uma desconfiança por conta de algumas mexidas. Ninguém entendeu o que ele fez nesses dois últimos jogos. Os 2 meias e 2 volantes apenas contra o Flamengo no Maracanã, e aquele amasso que foi, e agora, recentemente, essas trocas estapafúrdias ali na reta final, com o time ganhando, mas por um placar mínimo, né, de 2-1, e acabou chamando o Inter, até pelas trocas que o Inter estava fazendo, e com isso o Inter chegou ao empate. Então, assim, não foi algo bem recebido por alguns jogadores. Não vou citar todos aqui, né? Começando com a questão do seguro de Memphis Depay. Corinthians, né, tem um jogador hoje caro, atacante holandês, que custa por mês entre 3 milhões de reais e 4 milhões de reais. Corinthians conta com a ajuda da Esportes da Sorte para pagar esse salário. 58 milhões desse contrato todo do Depay é a Esportes da Sorte que vai pagar, ou seja, cerca de 80% do contrato. O problema é que no próximo dia 10, a Esportes da Sorte, que não está regularizada, né, para operar no Brasil, pode, né, rescindir o seu contrato com o Corinthians. Eu vou explicar depois da multa e também quem pode substituir. Vamos falar primeiro só do Depay. A questão o Corinthians rejeitou o seguro do Depay, um seguro que o Pantaleão, né, o Leonardo Pantaleão, o Dr. Leonardo Pantaleão, ex-diretor jurídico, ele sugeriu a Pedro Silveira e companhia no clube, né, inclusive sugerindo que o Pedro Silveira falasse com a XP para tentar esse seguro. Não seria um seguro muito alto, né, para negociações grandes como Corinthians e grandes clubes, um seguro de 9 milhões, 10 milhões, pelo menos de 3 meses, para garantir, tá, o salário do Depay, enquanto o Corinthians busque, né, outro patrocinador, né, em caso de saída da Esportes da Sorte. O e-mail comprova, tá? Eu tive acesso ao e-mail, eu tenho esse e-mail em minhas mãos, eu tive acesso que realmente, né, havia uma insistência ali do Leonardo Pantaleão, veio reiterar aqui mais uma vez, tal. Enfim, é uma situação que o Corinthians rejeita, tá? Esse e-mail expõe, comprova aquilo que eu já havia, né, trazido para vocês, comprova realmente, tá? Estou tentando aqui achar o e-mail aqui, tá aqui. Com a formalização do contrato do atleta, reitera a necessidade de que seja celebrado um seguro financeiro para ofertar cobertura aos pagamentos fixados no contrato, em especial pelo risco iminente que envolve a atual patrocinadora master do Corinthians Esportes da Sorte, uma vez que a possibilidade de em breve restarem viabilizadas de manter o fluxo de pagamento ao Corinthians. Enfim, tem outras coisas aqui, a gente teve acesso, tá, a esse e-mail. Então, inclusive, né, a minha amiga Lívia Camilo, que faz um excelente trabalho no UOL, também, né, teve acesso a esse e-mail, e foi uma matéria que nós publicamos juntos hoje no UOL. Esse e-mail realmente compromete, né, o Corinthians, que poderia muito bem ter feito esse seguro financeiro, que não seria nada absurdo para o futebol, e agora o Corinthians aí vive uma adrenalina muito grande, né, do que será
né, do salário de Memphis Depay. Se a Esportes da Sorte continua ou se o Corinthians arruma um novo patrocinador, inclusive para pagar o salário do Depay. Vou falar isso agora para vocês, logo após a vinheta. Dedo no like, esse blend está imperdível. Agora, meus amigos, dessa questão, né, que eu já falei para vocês, o Corinthians, né, busca um novo parceiro, busca não, né, já tem em mente, já tem conversa, né, aliás, busca tá certo, porque já conversa, né, com um novo parceiro para assumir, né, o patrocínio master do clube e inclusive também pagar o salário do Depay. Vou abrir aspas para o PVC, meu amigo, que trouxe essa informação hoje. O Corinthians não está pensando em tirar o Esportes da Sorte da camisa nesse momento, mas sabe que tem que tirar. O Corinthians já está no mercado vendo o que pode acontecer, porque pode ter uma substituição de patrocínio e eventualmente um acordo para o caso Memphis, que é o mais arriscado de tudo isso. O Corinthians entende que tem mercado, que tem parceiros novos interessados e que pode até acontecer. Claro que isso é uma especulação ainda, mas o Corinthians cogita ter um novo parceiro que assuma a operação. Quer dizer, não tem realmente uma negociação, estava certo no início. O que o PVC está dizendo aqui é que há interessados, tá? E o Corinthians já está de olho no mercado. Ele diz também o seguinte: estou falando da operação Memphis Depay, porque desde o princípio o Memphis, de ponto de vista mercadológico, mudou o astral do Corinthians, mudou o astral da torcida, tá? Lembrando que o Corinthians fez um acordo para pagar 3 milhões por mês pelo jogador, até mais do que isso. Enfim, agora é a gente aguardar, mas segundo o PVC, tá? O Corinthians já tem em vista aí alguém. O Corinthians entende que tem empresas no mercado sinalizando que podem substituir a Esportes da Sorte, inclusive com o contrato do Memphis. É difícil, não está encaminhado. Para encaminhar, precisa rescindir com a Esportes da Sorte. Não é uma situação fácil. Além do que, se você rescinde com a Esportes da Sorte, por pelo menos 1 mês, 2 meses, você vai ter que arcar com isso até que o patrocínio novo entre. Né? Você está falando de um patrocínio que vai pagar lá na frente. Então, gente, tem realmente, né, alguém interessado, mas o Corinthians não pode avançar por conta da Esportes da Sorte não ter saído oficialmente segundo o PVC. Vou dar uma informação sobre a multa, tá? Isso é importante. O Blend está com muita informação. Essa é uma informação minha. Existe a multa de 100 milhões, só que o Corinthians teme não receber essa multa. Né? Eu conversei com pessoas dentro do Corinthians que falaram que não vai ser fácil receber essa multa. Não vai ser assim, ó, vamos rescindir, toma aqui uns 100 milhões. Toma aqui uns 100 milhões aí. Não vai ser assim, né? Vão tentar, há medo deles, até muito, não que vai acontecer, deles tentarem não pagar esse dinheiro, ou demorar para pagar, ou pagar não sei quantas prestações daqui a anos, e o Corinthians precisa urgente, né, pagar o salário do Depay, e tudo que envolve o clube, não é só o Depay também. Então, meu amigo, situação do Corinthians é complicado, o Corinthians correndo realmente atrás de um patrocínio, porque sabe que vai precisar essa Esporte sair no próximo dia 10. Comenta aqui embaixo, deixa o like e me fala o que você acha disso tudo, é importante, eu vou ler o seu comentário. Gente, dedo no like aí para me ajudar, tá bom? Falando da Lívia, ela soltou uma matéria importante hoje, que uma dívida misteriosa acirra uma guerra política no clube, tá? Isso porque no balanço do primeiro semestre de 2024, a diretoria do Corinthians atualizou o valor da dívida do clube em 2,3 bilhões. Para chegar a esse número, né, um débito tributário de 220 milhões foi acrescido à soma. Porém, esse número não correspondeu com a realidade. Na correção, o Corinthians deve 76 milhões em impostos para a Prefeitura de São Paulo, mais 30 milhões em tributos federais, ou seja, tá, do valor que foi inicialmente apresentado, 114 milhões foram retirados. E aí, meu amigo, aí deu um BO tremendo, né? O Conselho pediu explicações, o Pedro Silveira já pediu desculpas, tá? E o UOL apurou que a gestão atua aí, né? E a gestão atual renegociou as dívidas com a Prefeitura, aproveitando um feirão com juros mais abaixos. Então, o mistério sobre o valor apresentado pela diretoria não foi respondido ainda, tá? Incomodou conselheiros, né, que enviaram um ofício a Romeu Tuma Júnior, presidente, né, cobrando explicações, tá? Na última reunião, diz a matéria que o Pedro Silveira chegou a pedir desculpas ao Conselho de Orientação, o CORE, por não conseguir justificar o cálculo anterior. É só BO, uma dívida misteriosa, tá? Depois tu lê a matéria completa, erro em dívida misteriosa de 220 milhões
acirra a guerra política no Corinthians. Quando eu trouxe o Depay em primeira mão aí, a negociação e a proposta do Corinthians, parecia algo inacreditável, né? Muita gente até, né, desdenhou da minha informação e hoje o Depay está aí. E é sobre ele que eu vou falar, tá? Vamos lá. O Depay tem chance de ser titular contra o Inter, de começar um jogo pela primeira vez, mas não está garantido. Eu não estou gravando esse blend sem antes, né, ter ocorrido o último treino. Então não dá para a gente cravar. Mas dá para a gente cravar algumas coisas, tá? O Depay houve, né, um período aí de, podemos dizer, né, que o Corinthians acelerou o processo com o Depay. Ele vive uma pré-temporada, tá? E eu vou te falar o seguinte, isso é muito importante, tá? Isso é muito importante que eu vou falar aqui. Eu vou ler exatamente o que a minha fonte me passou, tá? Que é bem interessante aí para vocês entenderem, tá? O Corinthians, né, em relação ao Depay, tá? Para quem que eu mandei isso aqui? Será que eu tô louco? Em relação ao Depay, deixa eu ver aqui. Em relação ao Depay, né, o Corinthians ele está avaliando da seguinte forma: o Depay é muito comprometido, tá? Muito comprometido. É um jogador que não veio aqui para ficar na balada e simplesmente encerrar a carreira aqui. Não veio aqui para passear. Ele não demonstra em nenhum momento isso. Ele chega sempre no horário no treino, chega até adiantado, nunca atrasa, extremamente comprometido. Todos os compromissos ele cumpre, tá? Fora de campo, o cara, por enquanto, é um exemplo. Eu sempre falo por enquanto porque senão depois, né, acontece alguma coisa, vão querer me cobrar. Dentro do Corinthians, o cara é um exemplo. Um trato maravilhoso com as pessoas, não atrasa, comprometido, treina muito, tá? No sentido de não tem miséria com ele. Se tiver que treinar 2 períodos, ele treina, né? Se falar para ele chegar de manhã, ele vem, se voltar à tarde, ele volta. É um cara extremamente comprometido, não é alienado, tá? Não tá perdidão, é muito focado. Enfim, essas são as notícias boas. O extracampo dele não tem zoeira, não tem nenhuma repercussão de balada, nada disso. O extracampo dele é muito bom e o dia a dia no clube é de comprometimento. Só tem um problema. Nos treinos, tá, dele, ele ainda está muito abaixo dos demais jogadores e me falaram que o que a gente vê nos jogos, tá, o primeiro treino dele foi empolgante. Eu até trouxe a informação. Por que foi? O cara finalizando bola no ângulo, né, dando uns dribles interessantes, entendeu? Agora, depois me falaram que os treinos dele foram bem normais. Não vou falar que foi abaixo não, tá, gente? Foram treinos normais. E que fisicamente, perto dos outros jogadores, sim, mas ele destoa muito em questão de intensidade. Ele está muito abaixo dos demais jogadores, que o que passaram para mim também, que é normal, né? Até pelo fato, né, dele estar fazendo uma pré-temporada e os caras estarem no meio de uma temporada voando. Então essa, né, é a situação hoje do Memphis Depay. Então estou trazendo informações exclusivas para vocês dos treinos que são considerados normais, de intensidade bem abaixo com os outros atletas e que, outra informação importante, o Depay só vai estar realmente melhor daqui 3 semanas, que vai começar realmente a apresentar uma melhora física, assim, tipo, bem melhor fisicamente, ou começar a destoar de uma maneira positiva daqui a 3 semanas, tá? Mas que ele precisa jogar isso, eu já informei antes, não é novidade, que ele precisa estar jogando, porque o ritmo de jogo conta bastante para essa adaptação dele. Fiel, e a compra do Hugo Souza, hein? Hoje de manhã, quando a gente tomou uma decisão aí, com relação a todo esse procedimento aí com o Hugo, viu? Lembrando que o Hugo chegou ao Timão repleto de desconfianças, né? E com a missão de substituir o Cássio, um dos maiores ídolos do Timão. O Carlos Miguel, que vinha se destacando aí antes de sair do Timão, tá? Porém, né, Fiel, logo ele mostrou a sua qualidade. Desde então a Fiel não vem sentindo saudades nenhuma aí de seus antecessores. O novo camisa 1 do Coringão vem sendo muito decisivo aí
e teve desempenho vital aí nas classificações da equipe nas oitavas de final, tanto da Copa do Brasil, da Sul-Americana, quanto o Grêmio, quanto o Bragantino, né, fiel? Quem não se lembra, ele brilhou aí nas decisões dos pênaltis. E no brasileiro não é diferente, né? Mesmo na atuação crítica aí do Timão, ele já salvou o Corinthians aí de estar num cenário muito pior. Com isso, né, a diretoria está se movimentando para efetuar a compra dele diante do Flamengo, já que ele ainda tem um contrato aí de empréstimo. E hoje, na segunda-feira, né, foi revelado a data que ele será jogador definitivo do Timão. Tá, conforme imposto aí no contrato com o Flamengo, a diretoria do Corinthians tem que pagar 800 mil, ou seja, 4,7 milhões de reais. E não só o fez porque ainda não era permitido um acordo imposto entre as partes. De acordo aí com a apuração do portal ESPN Brasil, os paulistas vão pagar na próxima quinta-feira esse valor aí para o Flamengo. Mesmo que ele tivesse o prazo de até 30 de novembro, a direção quis se antecipar, até para não ter que pagar a multa de 500 mil novamente para o goleiro poder enfrentar o ex-clube aí na Copa do Brasil. Vale lembrar aí, fiel, que a relação entre os dois times se gastou por conta do adiamento aí do jogo de volta à semifinal. Os cariocas decidiram não facilitar as negociações, porém o Flamengo não terá outra alternativa senão aceitar a venda, visto que tudo será imposto em contrato de opção de compra. Até que enfim o nosso Timão se posicionou com relação ao Hugo, de fato vai comprar o goleiro, graças a Deus que ele é um ótimo jogador, tenho certeza que vai fazer história assim como o Cássio, assim como também um pouquinho do Carlos Miguel, tá? Então é isso, se você curtiu o vídeo, deixe seu like no canal, ative as notificações, lembrando que os créditos do vídeo é do jornalista Chico Garcia e do Samir Carvalho. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, vai.